Notícias por aqui. Meu príncipe favorito, o Príncipe Louis, está sendo notícia novamente. O Príncipe Louis roubou a cena no Trooping the Colour mais uma vez. E caso você tenha perdido o jovem príncipe conquistando corações de forma adorável, aqui está um vídeo. Tudo começou como um doce momento real. O pequeno príncipe Louis ao piano, bochechas coradas, dedos tremolos, tocando com toda a alma para a plateia. Mas quando um pianista de renome mundial soltou uma risada cruel, alta o suficiente para todos ouvirem, o silêncio tomou conta do ambiente. O que ele não percebeu? A princesa Charlotte estava assistindo, e a resposta digna da realeza que ela deu em seguida silenciou a sala inteira. O que levou a isso? A atmosfera era tranquila, bem diferente da pompa habitual dos compromissos reais. O som de conversas sussurradas e risos suaves preenchia o ar, e havia uma sensação de intimidade no ar. A família real, frequentemente vista sob a pressão do escrutínio público, parecia relaxada. As formalidades habituais foram deixadas de lado para uma ocasião mais pessoal. Os convidados, uma mistura de amigos e familiares, reuniram-se em pequenos grupos, vestidos casualmente, mas ainda assim exalando a elegância associada ao seu status. Foi um raro momento em que a família real pareceu mais uma família comum do que um símbolo de tradição. O príncipe Louis era uma das crianças mais novas no evento, e isso era perceptível, não pelo seu comportamento, mas pela dedicação com que se esforçava. Com apenas 7 anos, ele havia começado a aprender piano recentemente, e aquele era o seu grande momento. Ele não estava executando uma obra-prima, apenas uma melodia simples que havia praticado em casa por semanas. Mas para Louis, era tudo. Todas as tardes, ele se sentava ao piano, corrigindo erros, celebrando pequenas vitórias e criando coragem para tocar sem ajuda. E lá estava ele, de blazer azul marinho, sapatos engraxados e cabelo impecavelmente penteado, esperando ser chamado. Ele não parava de olhar para o piano, esfregando as mãos como crianças nervosas fazem quando fingem não estar. Havia algo frágil, mas esperançoso, Neil. Na primeira fila, a princesa Charlotte permanecia sentada, imóvel e concentrada. Aos 9 anos, ela já demonstrava a calma de alguém com o dobro da sua idade. Ela percebia cada detalhe. A rigidez nos ombros de Louis, o jeito como ele mordia o lábio inferior. Ela não chamou a atenção para isso. Não precisava. Charlotte sempre fora constante assim, quieta, mas feroz, e ferozmente protetora. Louis olhou para ela uma vez. Apenas uma vez. Ela fez um leve aceno de cabeça, e isso bastou. Charlotte usava um vestido azul claro com um casaquinho branco. Suas mãos repousavam no colo. Ela não falava muito, mas sua presença trazia conforto. Ela olhou para Louis e lhe deu um pequeno sorriso. Aquele olhar o ajudou a se sentir mais confiante. Então, o convidado de honra entrou. Ele era um pianista famoso. Pessoas do mundo inteiro conheciam seu nome. Ele havia se apresentado em grandes cidades e em grandes concertos. Hoje, ele viera para observar e orientar as crianças. Todos o respeitavam. Alguns até sussurravam seu nome quando ele passava. Ele vestia um terno preto e sapatos pretos brilhantes. Seu cabelo estava penteado para trás. Parecia sério, mas educado. Ele acenou com a cabeça para alguns convidados e apertou a mão dos organizadores do evento. Superficialmente, parecia cordial. Mas, ao observar a sala com o olhar, seus olhos contavam uma história diferente. Seu olhar detinha em cada criança, uma por uma. Seu sorriso se desfazia ligeiramente sempre que via um jovem artista. Ele caminhou até o piano e o observou atentamente. Então ele deu um passo para trás e juntou as mãos. Alguns adultos aplaudiram quando ele entrou. Outros simplesmente sorriram. Ninguém percebeu seu sorriso discreto. Ninguém viu com que rapidez ele julgava as crianças ao seu redor. Mas Charlotte percebeu. Ela continuou a observá-lo. Percebeu a maneira como ele se movia. Algo parecia estranho. Ela não disse nada. Mas seu foco mudou. Ela queria ter certeza de que Louis seria tratado com gentileza. Este evento foi criado para apoiar crianças pequenas. Era um lugar onde elas podiam experimentar algo novo sem medo. Não havia pontuações nem troféus, apenas música e incentivo. A maioria das pessoas entendeu isso. Charlotte olhou para o irmão. Ele estava perto do piano agora. Seu nome seria chamado em breve. Seus dedos se moviam nervosamente ao lado do corpo. Ele olhou para ela novamente. Ela lhe deu outro sorriso. Ele respirou fundo e esperou. Mas aquela tarde tranquila estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia ter previsto. Charlotte observava silenciosamente cada detalhe, preparando-se para fazer algo que chocaria a todos na sala. O incidente. O príncipe Louis levantou-se lentamente ao ouvir seu nome. Seu coração acelerou um pouco.
Ele deu alguns passos curtos em direção ao piano, tentando manter a calma. Seus sapatos faziam leves batidas no chão. Todas as cadeiras estavam voltadas para ele agora. A sala estava silenciosa. Todos o observavam, mas não de uma forma assustadora. O clima era suave e tranquilo. Ele chegou ao banco do piano e sentou-se. Suas pernas balançavam logo acima do chão. Ele respirou fundo novamente e colocou os dedos nas teclas. Seu professor de música havia lhe dito para sentar-se ereto e relaxar. Ele tentou se lembrar de cada dica. Suas mãos tremiam um pouco, mas ele estava pronto. Louis começou a tocar. A música era simples, uma peça para iniciantes com notas curtas em um ritmo fácil. Ele havia praticado muitas vezes em casa. Tocava todas as noites depois da escola. Às vezes, ele acertava. Às vezes, ele cometia erros. Isso era normal. Ele estava aprendendo. As notas saíram irregulares. Uma ou duas teclas estavam um pouco desafinadas. Algumas estavam muito baixas para serem ouvidas, mas ele não parou. Ele continuou, uma nota de cada vez. Olhou para as teclas e se concentrou. Queria chegar ao fim. Era isso que importava para ele. Quando a música terminou, ele tirou as mãos do piano. Olhou ao redor da sala. Houve uma pausa, seguida de aplausos educados. Alguns convidados sorriram para ele. Outros assentiram com a cabeça. Alguns trocaram palavras gentis em sussurros. Louis esboçou um pequeno sorriso. Ele se sentiu orgulhoso. Ele havia se esforçado ao máximo, mas nem todos compartilhavam da mesma opinião. O famoso pianista estava parado perto da esquina. Ele havia assistido a toda a apresentação. Seus braços estavam cruzados. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. Ele olhou diretamente para Louis e soltou uma risadinha discreta. Ele se inclinou para alguém ao seu lado e disse, "Pelo menos ele é da realeza. Não vai precisar viver disso." As palavras foram suaves, mas claras. Sua voz não se propagava muito, mas não precisava. Elas tinham a intenção de ferir. Tinham a intenção de soar inteligentes, mesmo que não fossem. Charlotte ouviu tudo. Virou ligeiramente a cabeça. Seu sorriso desapareceu. Seus olhos se fixaram no pianista. Ela permaneceu em silêncio, mas seu rosto dizia tudo. Ela não precisava falar para demonstrar o que sentia. Ela olhou para trás, para Louis, que agora caminhava em sua direção. Ele ainda exibia um sorriso orgulhoso. Não tinha ouvido o comentário. Ele achou que tudo tinha corrido bem. Não fazia ideia de que alguém tinha acabado de zombar dele. Charlotte endireitou a postura. Louis sentou-se ao lado dela. Ela inclinou-se para a frente e disse, "Isso foi muito bom." Sua voz era calma e clara. Louis sorriu radiante. Pegou um pequeno biscoito do prato próximo e pareceu feliz. Os olhos de Charlotte voltaram-se para o pianista. Ele já estava conversando com outra pessoa. Parecia relaxado, como se não tivesse feito nada de errado, mas ela tinha visto tudo. O sorriso irônico, o olhar de soslaio, o insulto velado dirigido ao irmão dela. Ela não desviou o olhar. Observou-o atentamente, pensativa. Não gostava de pessoas que agiam de forma gentil por fora, mas zombavam dos outros quando ninguém estava olhando. Ela permaneceu em silêncio por enquanto, mas algo havia mudado. Ela sentia um peso no peito. Não era medo, nem tristeza. Era algo diferente, algo forte. Ela não elevou a voz. Ela não franziu a testa. Mas, por dentro, ela já havia feito uma escolha. Louis ainda sorria ao lado dela. Ele estava orgulhoso de sua atuação. Era isso que ele precisava sentir. Charlotte garantiu isso. Mas, em sua mente, ela já estava planejando o que fazer em seguida. Charlotte ouviu cada palavra cruel, e sua expressão calma lentamente se transformou em algo muito mais determinado. O que ela decidiu fazer em seguida mudaria completamente o clima de todo o evento e deixaria todos atônitos. Resposta de Charlotte. Charlotte ficou sentada imóvel ao lado de Louis. Ela manteve as costas eretas e as mãos cruzadas no colo. Por fora, parecia calma, mas por dentro, sentia-se tensa. As palavras daquele homem ficaram martelando na cabeça dela. Ele tinha zombado de Louis como se não fosse nada, como se Louis não importasse. Ele não fazia ideia do quanto Louis havia trabalhado. Charlotte não gostava do jeito como ele ria. Ela não gostava do jeito como ele se virava para os outros e fazia piada da situação. Ele não se importou que Louis tivesse se esforçado ao máximo. Ela sentiu o maxilar se contrair, mas não deixou a raiva transparecer em seu rosto. Ela já tinha visto pessoas como ele antes, pessoas que diziam coisas maldosas e sorriam como se não fosse nada demais. Mas desta vez, aquilo a atingiu em cheio. Porque desta vez era sobre Louis. Charlotte olhou para o irmão. Ele segurava um biscoito e sorria para si mesmo. Ele nem pareceu notar o comentário. Sentia-se orgulhoso. Tinha estado em frente a uma multidão e tocado piano.
Não importava se ele errasse algumas notas. Ele tinha conseguido. Ela deu um pequeno sorriso e disse, "Você se saiu muito bem." Louis assentiu com a cabeça, satisfeito com as palavras dela. Voltou a comer seu biscoito, e então Charlotte se levantou. Seu rosto permaneceu sereno. Ela respirou fundo e atravessou a sala. Seus passos eram lentos e firmes. Todos ao seu redor pareceram notar. O ambiente começou a ficar mais silencioso. O pianista estava perto do canto, conversando com alguém. Ele ergueu os olhos quando Charlotte se aproximou. Seu sorriso parecia forçado agora. Charlotte parou em frente a ele. Ela olhou diretamente em seus olhos. "Obrigada por ter vindo", disse ela, educada, mas firme. Ele assentiu levemente e disse, "Claro." Ela fez uma pausa e então falou novamente. "Ouvi o que você disse sobre meu irmão." O homem piscou. Ele não respondeu imediatamente. "Ele tem 7 anos", disse Charlotte. "Ele tocou hoje porque quis tentar, e isso é o que importa." O pianista se mexeu um pouco. Ele pareceu inseguro. "Você já teve 7 anos?" ela disse. "Você também não jogava perfeitamente, mas alguém lhe deu tempo. Alguém acreditou em você." A voz dela não vacilou. Permaneceu firme e calma. O homem olhou para baixo. Não sorriu mais, não disse nada. Charlotte não esperou que ele falasse. Ela acenou com a cabeça uma vez. Virou-se e voltou para o seu lugar. Louis olhou para cima quando ela se sentou ao lado dele. "O que você disse?" Ele perguntou com um pequeno sorriso. "Nada demais." Ela respondeu. Só estava sendo educada. Ela pegou um biscoito e deu uma mordida. Não queria fazer disso um grande problema. Não queria que Louis se sentisse mal. A sala foi se enchendo lentamente de som novamente. As pessoas começaram a falar em voz baixa. Algumas olharam para Charlotte. Outros assentiram levemente com a cabeça. Tinham-na ouvido. Tinham visto como ela defendeu o irmão sem causar escândalo. O pianista permaneceu perto da esquina. Não fazia mais piadas. Ficou em silêncio, olhando fixamente para as mãos. Ele parecia estar refletindo sobre o que acabara de acontecer. Charlotte não olhou para trás. Ela já havia dito o que precisava dizer. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela não apontou o dedo para ninguém. Mas as palavras dela impactaram mais do que qualquer voz estridente. Ela demonstrou força da maneira mais silenciosa. E Louis continuou comendo seu biscoito, feliz e orgulhoso. Exatamente como deveria ser, porque sua irmã sempre o apoiou. Sempre. Mas Charlotte estava longe de terminar o que havia planejado. Ela tinha mais uma surpresa incrível na manga, que viraria toda a situação de cabeça para baixo e deixaria todos sem palavras. O ponto de virada. A sala começara a se acalmar novamente. As pessoas tomavam chá, conversavam em tom baixo e agiam como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Charlotte já tinha dito o que tinha para dizer. E embora tenha sido em voz baixa, sua mensagem alcançou todos os cantos. Ela ainda não tinha terminado. Poucos minutos depois, alguém lhe perguntou se ela gostaria de dizer algumas palavras sobre a apresentação de Louis. Era um gesto de cortesia, apenas um breve momento para agradecer aos convidados. Mas Charlotte tinha algo mais em mente. Ela se levantou mais uma vez, com um movimento suave e firme. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela caminhou até a frente da sala e esboçou um pequeno sorriso. Não forçado, apenas calmo e sincero. "Obrigada a todos por estarem aqui hoje", ela começou. "Meu irmão se esforçou muito. Ele brinca todas as manhãs antes da escola. Mesmo quando está com sono ou tem lição de casa para terminar, ele ainda se levanta e tenta." As pessoas começaram a assentir. Algumas olharam para Louis, que agora estava sentado mais ereto na cadeira. "Todos começamos em algum lugar", continuou Charlotte. "Ninguém é perfeito na primeira vez. Nem mesmo os melhores músicos. É preciso esforço. E é preciso coragem." Suas palavras foram gentis. Mas havia peso nessas palavras. Ela não estava apenas defendendo Louis. Ela estava lembrando a todos na sala o que significa crescer. Para aprender. Para apoiar. Então, sem dizer mais nada, ela se voltou para o piano. A princípio, as pessoas pensaram que ela estava apenas passando por ali, mas ela puxou o banco e sentou-se. Seu vestido acomodou-se perfeitamente ao seu redor, enquanto ela colocava as mãos sobre as chaves. O silêncio voltou a reinar na sala. Ela tocou. Era uma peça curta. Durou apenas 1 minuto, mas foi clara e precisa. Nenhuma nota pareceu apressada ou perdida. Seus dedos se moviam com facilidade, leves, porém precisos, e seu rosto permaneceu sereno o tempo todo, como se fosse algo que ela fizesse com frequência, algo que fazia para si mesma. Quando a última nota se dissipou, houve uma pausa. Em seguida, ouviu-se uma salva de palmas, primeiro suave, depois um pouco mais forte. Alguns membros da realeza se juntaram a eles. Alguns dos convidados também.
Eles não estavam aplaudindo apenas pela ótima performance dela, mas sim pelo momento em si. Porque ela havia transformado uma ofensa discreta em algo maior, algo mais corajoso. Charlotte se levantou e acenou levemente com a cabeça antes de voltar para o seu lugar. O pianista não disse uma palavra. Ele havia assistido a tudo com uma expressão impassível, mas agora parecia menor de alguma forma. Como se alguém tivesse delicadamente tirado o foco de sua atenção e o colocado em outro lugar. Exatamente onde deveria estar. Louis sorriu radiante quando Charlotte se sentou. Isso foi incrível, sussurrou ele. Charlotte sorriu. Foi você quem começou, disse ela. O quarto não parecia mais frio. Era uma sensação reconfortante, como se algo real tivesse acabado de acontecer. Algo genuíno. A sala inteira mergulhou em completo silêncio, enquanto algo verdadeiramente mágico e inesperado começava a se desenrolar diante de seus olhos. Nem mesmo o famoso pianista conseguia acreditar no que estava presenciando. E sua atitude estava prestes a mudar para sempre. Resolução e crescimento. Mais tarde naquele dia, depois que a música e o chá se acalmaram, o pianista foi até Louis. Ele já não parecia tão orgulhoso. Seu semblante suavizou-se e seus olhos demonstraram bondade. Ele inclinou-se ligeiramente para ficar na altura dos olhos de Louis e disse: Você se saiu bem hoje. É preciso coragem para se levantar e tocar na frente de todos. Louis piscou. Surpreso. Ele não esperava por aquilo. O pianista prosseguiu. Acho que tinha me esquecido da sensação de começar do zero. Obrigado por me lembrar. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma pequena pasta com partituras impressas. Estas são algumas músicas para iniciantes que dou aos meus novos alunos. Se você quiser, elas são suas. Louis pegou a pasta com as duas mãos, ainda com os olhos arregalados. Obrigado, disse ele suavemente. O pianista acenou levemente com a cabeça e se virou para sair. Ele não fez um grande discurso nem procurou atenção ao redor. Ele havia aprendido algo e, desta vez, deixou o momento ser silencioso. Charlotte observava de perto. Ela não sorriu de imediato. Ela esperou para ver como Louis se sentia. E quando ele olhou para ela, radiante de orgulho, ela deu um passo à frente e passou um braço em volta do ombro dele. Você foi incrível. Ela sussurrou. Louis sorriu. Acho que quero jogar de novo na semana que vem. Charlotte assentiu com a cabeça. Eu te ajudo a praticar. E naquele breve instante, algo mudou. Não apenas para Louis, mas para todos que assistiam. Charlotte não era apenas uma irmã. Ela havia se tornado algo mais. Ela protegia, apoiava e liderava sem levantar a voz. Ninguém lhe dissera o que dizer. Ninguém planejara aquilo. Mas ela se portava com uma força silenciosa, daquelas que as pessoas não esquecem. Os adultos perceberam. Os funcionários trocaram olhares de cumplicidade. Até mesmo alguns hóspedes que haviam rido antes agora pareciam pensativos. O momento começou como um simples chá com música, mas terminou como uma lição de graça, coragem e crescimento. Louis encontrou sua voz. O pianista se lembrou de suas raízes e Charlotte vislumbrou a líder que poderá se tornar um dia. A música havia parado, mas a mensagem permanecia. Aquele momento havia se transformado em algo muito mais importante do que uma simples apresentação musical. Algo poderoso e significativo acabara de acontecer naquela sala real, e todos podiam sentir que haviam testemunhado algo verdadeiramente especial. A princesa Charlotte demonstrou mais do que boas maneiras reais. Ela mostrou coração, coragem e verdadeira força. Momentos como esses nos lembram porque ela já está conquistando corações ao redor do mundo. Se essa história te emocionou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para ver mais momentos reais e inesquecíveis da realeza. Você não vai querer perder o que vem por aí.